nossa vida, Senhor. Humilhamos o nosso coração, Senhor Jesus Cristo, porque nós não somos nada, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, da Tua mercê, Senhor. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia para esse dia, Senhor, o Teu toque especial em nosso coração, para que tudo o que vamos fazer, possamos fazer dirigido pelo Teu Espírito Santo para a honra e glória do Teu nome. Faz, Senhor Jesus Cristo, que a nossa carne desapareça, que apareça o Teu Espírito, que o Senhor venha com a Tua unção, o Teu ensino, a Tua palavra, Senhor, que o Senhor mesmo ungiu as pessoas para escrever, Senhor, para registrar a Tua palavra, Senhor. Que esse mesmo Espírito venha nos guiar para entender, Senhor, e renovar o nosso entendimento e aprender, Senhor, com a Tua palavra. Ó Deus eterno e santo, que o Senhor possa abençoar nossa mente, coração, cada um que está aqui, que o Senhor possa encher de Teu conhecimento. Sabemos que os irmãos também participam de conhecimento, Senhor, que muitas vezes complementa nosso entendimento. O Senhor possa estar tocando no coração para contribuir, Senhor, cada um com aquilo que ele entende, com aquilo que ele conhece, Senhor, possamos ser edificados uns aos outros. Abençoa, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia, pelo tempo que passamos em oração. Que o Senhor venha agora ser conosco, Senhor, nos ajudando a fazer um estudo que seja proveitoso para as nossas vidas, que toque o nosso coração e que nos dê ensino, nos dê discernimento e nos transforme pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vou apresentar aqui, irmãos. Amém. Uma janela para o nosso... Aqui tem que habilitar a janela, senão ela não aparece. Onde é que apareceu? Aqui. Então vamos ler o capítulo 8, porque ficou para trás e eu acabei... Espera só um pouquinho, caiu uma caneta aqui no chão. Eu acabei... ficou no capítulo 8 e a gente mudou um pouco do assunto, porque... Ah, tá. Voltou, irmão. Então... a gente mudou um pouco do assunto, porque o Senhor tinha dado uma palavra para trazer, né, um estudo, que foi sobre o que está acontecendo hoje na humanidade, né, em questão de progresso científico, tecnológico, né, que está levando em competição com os propósitos de Deus, e as pessoas estão sendo enganadas. Então é o seguinte, na última aula nós falamos do fim do dilúvio, né? E o conhecimento versus a cultura do mundo. O conhecimento de Deus é a cultura do mundo. Então vamos ler aqui essa parte que ficou faltando, porque essa parte e a próxima vão estar muito juntas, então nós vamos fazer as duas de uma vez só. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes. Estamos lendo então o capítulo 8 de Gênesis, tá? Quem quiser abrir sua Bíblia e acompanhar, pode acompanhar. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e as chuvas dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Aqui tem uma figura aqui, atual, né, desse monte onde a arca pousou. Depois a gente volta aqui nessas figuras aqui. Então, continuando aqui. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca.
E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham migrado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, trazem fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo que se move sobre a terra conforme as suas famílias saiu para a arca. Edificou Noé um altar do Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu um holocausto sobre o altar. Então depois nós vamos continuar com o capítulo seguinte. Então, irmãos, aqui a obediência, né, de Noé em fazer tudo conforme o Senhor tinha mandado, né? A expressão lembrou-se de Noé, né, ela é bem curiosa, né? Parece que Deus assim tinha deixado acontecer as coisas e aí ele parou assim e pensou, não, acho que eu deixei Noé dentro da arca. Não, a expressão aqui quer dizer que o Senhor estava atenção, né, sobre o momento que Deus ia permitir que ele saísse da arca, né, o momento específico, né, para que ele pudesse dar a Noé a hora certa, né, de ele poder sair da arca e não correr um risco de vida. Então o Senhor providenciou o momento da terra. Para não dar eco, tá? Depois, se alguém quiser fazer o microfone, tá? Então o Senhor fez passar sobre a terra. Então esse vento deslumbrou, né, todas as águas de forma que elas se aquietaram, e a gente sabe que a palavra de Deus fala que o vento, né, no hebraico é ruar. Ruar representa o Espírito de Deus. O Senhor preparou antes de tudo. Continua aqui, né, Sandra? Desliga isso aqui. E lembrou-se Deus de Noé. Então, o Espírito de Deus veio primeiro preparando a situação para que eles voltassem a habitar na terra. Da mesma forma que lá em Gênesis 1, está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então, sempre o Senhor, quando ele vai criar algo novo, né, algo que vai produzir vida, né, o Espírito dele vem primeiro, né? Então passou o vento sobre a face da terra e aquietaram-se as águas. Então as águas estavam tumultuosas ainda até aquele momento, né, até que elas se aquietaram. E cessaram também as fontes do abismo, né, porque estava vindo águas de baixo, né, e águas de cima das janelas dos céus, como ele mesmo diz aqui, né, e as chuvas dos céus. Então cessaram as chuvas, cessaram as águas que vinham de baixo e as águas que vinham de cima, né. E as águas começaram a se escoar. Então, por certo, né, o Senhor abriu a terra para poder escoar a água novamente para o centro da terra, né, ou para o interior da terra, e ainda também distribuindo todas as águas conforme uma nova situação que ia se criando na terra. Alguns acreditam que essa separação dos continentes, que antes era uma Pangeia, era um único continente, ocorreu a divisão exatamente nessa época do dilúvio, né? Então já tinham se formado aí os continentes, a separação dos continentes, e a Terra não é mais uma terra única,
pacto, né? E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês. Então, os irmãos percebem que no 7º mês é exatamente o mês das trombetas, né? O mês que se comemora a festa das trombetas. E o dia 17 do mês, conforme eu tenho anotado aqui, né, já estava no terceiro dia, aliás, no dia do 7º mês, a festa das trombetas, depois vem a festa da expiação e dos tabernáculos. Então já estava no terceiro dia, né, da festa dos tabernáculos, que o Senhor ainda ia instituir no futuro, né, essas festas. Mas é interessante que mesmo nesse mês, no 7º mês, no dia 17, eles ainda estavam ali abrigados dentro da arca, né? E ali naquele momento começou a se aquietar as águas e a arca pousou no Monte Ararat. Então aqui, irmãos, nós temos uma foto de uma arca que está no Monte Ararat, um resíduo de um barco gigante, né, que o Senhor, né, está dando testemunho por meio da arqueologia, né, de que existe um barco lá, que os cientistas não sabem explicar como esse barco foi parar lá no cume dessa montanha, né, e por certo é a arca que Noé construiu. Só que a ciência tenta combater com muitos argumentos, né, para tentar tirar a fé e impedir que as pessoas entendam, né, que esse é um testemunho que Deus está dando, né? Mas muitos, né, confirmaram, né, que essa arca é a arca do Senhor, por causa do tamanho, porque para a época, né, e o tamanho do barco só pode ter sido a arca e a localização, né? A arca que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus ordenou a Noé para construir. Então, esses são os registros que a gente tem atualmente, né? E alguns registros também tinham sido feitos anteriormente por um aviador, que descobriu essa formação do barco, passando na Primeira Guerra Mundial, ele passou por cima voando de avião e viu esse barco, e ele criou uma expedição para ir atrás dessa formação, onde ele encontrou esse barco aí no Monte Ararat, como a própria palavra de Deus descreve, né? Então veja só, essas águas do 7º mês até o 10º mês, elas passaram ainda 3 meses, né? Depois, quando a arca parou no Monte Ararat, ainda ficaram ali parados, esperando, né, que tudo fosse minguando as águas, né, até o final da terra seca, do momento da terra seca. Então, veja só, do 7º mês, onde ela parou, né, sobre o monte, até o 10º mês, passaram-se 3 meses, né? Quer dizer, é algo de muita paciência. Você está dentro de uma arca, né, esperando as águas minguarem, não podendo sair na hora que você quer, esperando sempre em Deus, sempre dependendo de Deus em qualquer situação. Então, depois de 40 dias, né, abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo. Veja só a inteligência de Noé e a cautela que ele tinha, né? Primeiro ele soltou um corvo, porque era um animal imundo que iria buscar carne, né, apodrecida, iria buscar restos, né? E isso iria dar uma informação para Noé de como estaria a situação, né, para que eles pudessem sair sem perigo de contaminação, porque também, por certo, né, tendo carne podre e animais mortos, né, isso também poderia ser um motivo de doença se eles saíssem precipitadamente da arca, né? Depois ele solta uma pomba, que é um animal limpo, né? A gente sabe que a pomba representou o Espírito Santo quando o Senhor Jesus batizou. Então, quando ele soltou essa pomba, que é um animal que ia comer sementinhas e coisas limpas, ele ia ter certeza
de que a terra já estava revigorando, brotando sementes, né? Que as águas tinham minguado, e que e com o calor do sol também, né? Muita coisa já tinha secado, né? Inclusive até a própria carne decomposta já teria desaparecido, porque já tinham passado-se 3 meses, né? Depois que ela parou lá no monte. E aí o que aconteceu? A pomba, ela não achou repouso e voltou para a arca, quer dizer, ainda não estava pronto o momento dele sair da arca, né? Porque as águas ainda estavam sobre a face da terra. Então isso significa que ainda tinha uma camada de água que estava cobrindo a face da terra, embora as águas já estivessem minguando, né? E aí ele esperou mais 7 dias, né? E o processo de escoamento continuava até o momento que a pomba voltou com uma folha de oliveira. Significa que aquela árvore já estava brotando. Então, lá em Mateus 24, né, também fala de uma figueira, né, que brota no tempo certo, né, que nos dá uma indicação de um tempo determinado. Nesse caso aqui, foi uma oliveira, né, que brotou com a sua folha, mostrando o tempo para que Noé pudesse sair e começar a repovoar a terra. Então, é engraçado que sempre, né, é um passo de 7 dias, de uma situação para outra, né? Ele esperou 7 dias, soltou a pombinha, depois esperou mais 7 dias. Quando ele viu que a pombinha não voltou, porque ela já tinha encontrado alimento e segurança, e um animal tão frágil como uma pomba, né, encontrou segurança e não voltou para a arca, então ele entendeu que já era o momento dele sair. E isso aconteceu no ano 601, porque Noé, a contagem do calendário judeu começa com o nascimento de Noé, no ano 0. Mas só que antes do nascimento de Noé, já tinha uma contagem antes de Adão, né? Então, no ano 601, né, que era o ano do nascimento de Noé, que eu nasci já depois de 1 ano do dilúvio, né, o Senhor já tinha permitido, né, que nesse primeiro mês as águas tinham secado. E aí Noé pegou, tirou a cobertura da arca e viu que a terra já estava enxuta. Então, essa data aí, ela é importante quando a gente monta o calendário, para saber que no ano 600, né, desde Adão, já tinha acontecido, aliás, no ano 600 da vida de Noé, tinha acontecido, né, o dilúvio. Tá? Então, o dilúvio durou aí um ano e um pouco mais, né? Um pouco mais de 1 ano. Então, no segundo mês, ao 27 do mês, já depois de 1 ano, né, da data que tinha começado o dilúvio, a terra estava seca. Então o Senhor falou a Noé, dizendo: sai da arca com a tua mulher e teus filhos e a mulher dos teus filhos. Importante que a gente vê que até para sair da arca ele esperou a voz do Senhor, né? Ele não ficou dizendo assim: eu vou sair porque já está na hora e eu estou já aqui cansado de ficar aqui dentro, estou incomodado de ficar fechado. Não. Ele esperou que a voz do Senhor dissesse para ele. Total dependência de Deus para todas as situações e para toda a direção de tudo que ele precisava fazer. Então o Senhor ordenou que todo animal, todo réptil, todo gado fosse trazido para fora e povoasse a terra e novamente frutificasse. E Noé saiu com seus filhos e as mulheres dos seus filhos, né? E depois também todo réptil e toda ave que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Uma outra atitude interessante que a gente vê, irmãos, é que antes de Noé fazer qualquer trabalho, qualquer coisa nova nessa terra renovada por Deus, né, purificada pelas águas do dilúvio, onde foi perecendo todos aqueles animais e toda aquela contaminação que houve do pecado, né, dos nefilins, que nós vimos da outra vez, Noé se preocupou em erguer um altar ao Senhor.
E como ele tinha levado 7 casais dos animais limpos, ele tomou, né, de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto. Então ele ofereceu esse holocausto, né, e ali o número de 7 reduziu para 6. Né? Interessante, porque ele mandou pegar 7 de cada. E se ele ofereceu em holocausto, né, se pelo menos ele ofereceu um macho, né, já reduziu o número desses machos para 6, né, representando ainda o tempo que os milênios que ainda iam ser contados, né, até a volta do Senhor, que quando entrar no 7º milênio, porque o ano do dilúvio é mais ou menos no ano de 1500. Se eu posso olhar aqui, eu já fiz esse cálculo. Deixa eu só olhar aqui. Então, o ano do dilúvio foi no ano de 1656 depois de Adão. Né? Então, no ano de 1056, nasceu Noé. No ano de 1056, depois de Adão, nasceu Noé. No ano 600, né, foi que nasceu Sem, Cã e Jafé. Não, aliás, desculpa. Sem, Cã e Jafé nasceu no ano 656. Não, tá errada essa conta. Foi... Uma pergunta, professor. Fala. No ano 500, desculpa. No ano 500 da vida de Noé, foi que nasceu Sem, Cã e Jafé. No ano 600 foi o dilúvio. Pode falar. Me diz uma coisa, Noé já praticava esse sacrifício antes de entrar na arca? Sim, porque o Sete, que era filho de Adão, foi o primeiro que começou a invocar o Senhor. Então, quando eles começaram a invocar o Senhor, eles já faziam sacrifício, porque o primeiro sacrifício foi feito por Abel. Né? Porque quando ele ofereceu o sacrifício a Deus, e Deus atentou para o sacrifício de Abel e não para Caim. Então, esses sacrifícios já existiam, né? Porque esse entendimento da morte do cordeiro, que haveria de vir um cordeiro para ser morto, já foi revelado para Deus, para eles, até mesmo para Adão, né? Que o Senhor ia providenciar um salvador, né? Quando o Senhor matou um animal e deu a ele as peles, né, para cobrir o rosto, cobrir eles. Então, ali já ficou entendido que haveria de haver um sacrifício para perdão dos pecados. E aí, quando o Sete começa a invocar Deus, ele começa a oferecer sacrifícios. Então, a parte do sacrifício já era conhecida. Amém? Certo. Obrigado, tá? Amém. Bom, então, o primeiro mandamento era não comer daquela árvore, né? Depois começa agora o Senhor a dar novos mandamentos que a gente vai ver a partir desse capítulo novo agora que nós vamos ver agora. Então, os animais limpos e não limpos, né? A gente mostrou na aula passada, né? Que eram aqueles que tinham casco fendido, que ruminavam, né? Agora, se tivesse casco fendido e não ruminasse, não era animal limpo, e assim por diante. Aqui eu coloquei uma tabela exemplificando alguns animais, né? Como o gafanhoto, o peixe com escama, né? Alguns pássaros como limpos, né? E animais que não eram limpos, né? Como o camelo, a rã, né? A lagosta, o camarão, né? E os abutres e assim por diante. Então, depois que ele ofereceu esse holocausto, o Senhor sentiu um cheiro suave, né? E disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então a terra tinha sido maldita, né? Por causa
de Caim, né? E também por causa de Adão, né? Por causa do pecado de Adão, ele ia lavrar a terra e ganhar o pão com o suor do seu rosto, né? E depois, a terra ficou amaldiçoada por causa do sangue de Abel. E aí aconteceu toda essa situação que culminou no dilúvio, né? Depois que o povo se corrompeu. E agora o Senhor encerra a maldição da terra, né? Então a gente vê que de lá para cá, o Senhor não amaldiçoa mais a terra, né? E aí ele fala, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente. Então essa questão da imaginação do coração é interessante, porque o mundo espiritual, esse mundo psicológico, né, onde nós somos afetados por pensamentos, por ideias, por imaginações, ainda não tinha sido formado, né, antes da queda dos nefilins. Então, depois que os espíritos dos filhos dos gigantes morreram, eles começaram a povoar a terra, e eles se tornaram esses espíritos vagantes, que eles não podiam nem subir para o céu e nem descer para onde os homens iam. Então, eles começaram a vagar pela terra. Então, esses espíritos ainda vagam pela terra até hoje, né, produzindo as imaginações que permeiam o coração do homem, faz com que o homem, né, se deixe levar por pecados e por maldades. Então você veja que ainda nessa situação aí, essa imaginação do coração ainda, uma vez que começou a existir, né, ela permanece, mostrando que ainda o homem teria que enfrentar essa situação depois do dilúvio, né? Então veja lá, enquanto a terra durar, a sementeira cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então, essa situação agora, ela é diferente da primeira situação, porque antes era um vapor, né, que regava a terra, e agora vai ter chuva, frio e calor. As estações já estão definidas na terra, né? Então, começando agora o próximo capítulo, que é esse capítulo que eu vou dar ênfase maior agora, né? É sobre a bênção de Noé e de seus filhos, né? Vamos lá. Então, esse capítulo 8 foi uma parte que ficou faltando, né? A gente comentar. E vamos aqui ao capítulo 9. Especificamente a aula de hoje. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então você veja que agora o Senhor permite, né, o alimento por meio da carne dos animais, né? Que antes, quando o Senhor declarou que era, lá no Jardim do Éden, que o Senhor declarou que era para ser o alimento dos homens, ele falou no verso 30, no capítulo 1, verso 29, né? Eis que eu vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, o mantimento do homem era a árvore que dá semente e o fruto. E também o mantimento do animal, né? O verso 30 diz assim, capítulo 1, e todo animal da terra, e a toda aves do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim se foi. Então, no capítulo 1, do verso 29 e 30, tanto o alimento dos homens como o alimento dos animais era a erva e as sementes e os frutos, né? Aí aconteceu toda essa mudança, né, na situação humana, né, alteração genética do homem, né, por meio dos nefilins, de todos
tudo que aconteceu, que fez com que o Senhor se irasse, né, e fizesse com que o mundo fosse destruído pelo dilúvio, agora o Senhor permite, né, a alimentação por meio dos animais, tá? Então essa é uma mudança muito interessante que acontece com o dilúvio, porque mesmo Abel, ele criava ovelha, criava gado, né? E o que dá para perceber é que ele não comia carne, ele utilizava-se do fruto do que o animal produzia, né? E quando ele ofereceu o sacrifício para o Senhor, né, que é a oferta que ele trouxe os primogênitos e a ovelha e a gordura, né, ele ofereceu compreendendo, né, que aquilo representaria, né, o melhor da terra para Deus, certo? Ou seja, dando as primícias para o Senhor. Amém? Então, não há uma explicação direta de que o homem estava se alimentando da carne de animais. Até então, né? Até receber essa ordem que está sendo dada aqui agora no verso 3, né? Aí ele diz assim, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Então poderia comer da carne, porém não com seu sangue. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Então, como a vida está no sangue, né, tanto o sangue de animais, ele não queria que comesse, como também não queria que os animais, né, devorassem o homem, certo? Então, o sangue das vossas vidas, ele ia requerer do animal também, tá certo? E assim como o sangue de um do outro, como foi no caso de quem derramou sangue, como Caim matou Abel. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, Deus, ele não tem nenhuma intenção de derramar o sangue humano, né? Porque é a imagem e semelhança dele. Então, o que aconteceu? Ele também ordenou para o homem a mesma situação da qual ele considera para ele mesmo, né? A imagem e semelhança. Então, o homem não pode tirar a vida de outro homem, né? Então, esse já é um dos mandamentos, né, que surge nesse novo mundo, né, já depois que aconteceu toda a situação anterior. É certo que o Senhor já não tinha permitido o homicídio antes, né? Porque o crime de Caim não foi uma maldade, né? Então essa maldade, né, já era uma coisa implícita, né? Não precisava dizer que não era para matar ninguém, mas agora o Senhor declara, né, explicitamente, né, o pecado por meio desse mandamento. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé a seus filhos, dizendo, eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então aqui, assim como o Senhor tinha estabelecido uma aliança com Adão, agora aqui está vindo uma segunda aliança, tá? Com Noé e com a descendência depois dele. E com toda alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca até o animal da terra. Tá certo? Então aqui começa uma nova situação na terra, né? Convosco estabeleça a minha aliança e não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, novamente, o Senhor estabelece uma aliança com o homem e com a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então a gente sabe que o arco que
acontece quando chove, né? Se forma esse arco, ele ainda nunca tinha sido visto, né? Então, do ponto de vista da ciência, poderia ser que até o fenômeno já existisse, mas ele nunca tinha sido manifestado. Então, esse arco ele só se manifesta quando tem chuva. E quando tinha o vapor que regava a terra antes, né, não havia chuva, até que começou a ter a chuva para o dilúvio, que foi uma surpresa. Aí nós começamos a ver que esse arco só começa a acontecer depois do dilúvio, né? Porque aí a terra começa a produzir semente, né? E a ter as estações de chuvas e de seca, como o Senhor colocou no verso que a gente acabou de ler aqui, anteriormente, né? Bom, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então, na consciência do homem deveria ficar registrado que o sinal da aliança estaria presente nas nuvens, né? E que a partir dali o homem não se desesperasse, porque não haveria mais nenhuma chuva destruidora, como foi a chuva do dilúvio. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E se Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então ele colocou esse sinal, essa marcação, né, na própria natureza, de uma forma de uma lei, né, que se estabelece toda vez que tem o sol e a chuva, e essa lei é imutável, né? Ou seja, as alianças do Senhor são perpétuas. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes foram os filhos de Noé, e destes se povoou a terra. E como começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda. Então viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez-lhe saber ambos a seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então veja só, como eu falei, como ele viveu 350, o dilúvio aconteceu no ano 600, tá certo? Então ele viveu mais 350 anos depois do dilúvio. Agora essa questão da maldição de Sem, aliás, de Cão, né? E as atitudes de Sem e Jafé. Deixa eu só voltar lá para fazer um comentário sobre essa maldição aqui. Então, alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa situação que Cão fez foi como uma atitude de zombaria do pai, né? E ele chegou divulgando uma má fama, né? Porque Abraão, naquele momento, ele era o governador da terra. Ele estava no papel de Adão, né? Com autoridade. Então, ali foi um desrespeito à autoridade, né? Numa situação em que Noé tinha, vamos dizer assim, se deixado levar, né? Pela carne, se embebedou, mas não era motivo do filho criar aquela situação de zombaria, né? E alguns falam que houve a malícia. Por ter visto o pai nu, houve malícia por parte de Cão.
Então, juntando essa zombaria com uma malícia, talvez, né, foi o motivo de haver essa maldição. E o que é engraçado que essa profecia, né, que Jafé habite nas tendas de Sem, é algo que acontece ainda hoje, né? A gente sabe que alguns dos que moram hoje em Israel não são descendentes de Sem, são descendentes de Jafé, que estão vivendo ali naquele território, né, do Oriente Médio. Ou seja, que quando ele diz, alargue Deus a Jafé, opa, voltando aqui, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Então isso é algo que a gente vê ainda acontecendo ainda hoje, né? Os descendentes de Sem se misturando, os descendentes de Jafé se misturando aos descendentes de Sem e habitando na mesma terra. Bom, a partir daí começam as gerações. Essas gerações é do capítulo 10, né? Nós vamos deixar para semana que vem, tá? Porque aqui já vai começar uma explicação muito interessante a respeito das situações que vão acontecer na sequência dos acontecimentos quando começarem a se multiplicar novamente o povo sobre a terra, né? Então aqui eu vou mostrar uma representação, deixa eu parar aqui a apresentação aqui e mostrar uma representação do povo de Sem e Cã e Jafé, né? Então vocês estão vendo aí uma figura, né? O povo de Shem, né? Shem quer dizer nome em hebraico, né? Eles têm uma pele morena, meio avermelhada. O povo de Cã tem uma pele escura e o povo de Jafé tem uma pele branca, né? A palavra Jafé em hebraico quer dizer bonito e Shem quer dizer o nome. Agora Cã eu não sei o que significa, tá bom? Então essas aí são as três etnias que começam a se multiplicar sobre a face da terra. Então agora vamos deixar um espaço para comentários, né? Porque tem muitas coisas aqui que a gente ainda pode explorar para nossa meditação e edificação sobre esses assuntos que foram falados. Desde a situação da arca, né? A paciência de Noé em obedecer ao Senhor, e essa situação das bênçãos, né, que o Senhor começou a abençoar novamente a terra e mandando eles se multiplicarem novamente, né, quando a terra já tinha passado por uma purificação pelas águas, né. Então a gente sabe que agora, para o milênio, quando o Senhor Jesus voltar, a mesma terra que foi contaminada também com o pecado, vai passar por uma purificação, mas agora pelo fogo, né? E a gente sabe que a simbologia da água e do fogo está presente na nossa vida espiritual, né? Que a água representa o arrependimento, né, o batismo, e o fogo, o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, os irmãos aí, fiquem à vontade para comentar, né? Eu quis terminar essa parte do dilúvio, né? Porque agora começa a contagem das gerações. E na contagem das gerações nós vamos voltar a fazer a conta do calendário, né? Que eu já tinha mostrado na aula passada, o cálculo dos tempos, dos anos, desde Adão até Noé. Que eu fiz um gráfico, né, de contemporaneidade mostrando que Noé, né, tinha convivido, né, com
com alguns dos patriarcas, né, alguns dos filhos de Adão, né, e que houve uma tradição de conhecimento sendo passada que não precisava, vamos dizer assim, de registro histórico, e que o registro histórico começou com Enoque, né, que foi o primeiro escriba, mas que o Senhor tinha permitido que houve, né, e lá no gráfico que eu tinha mostrado, que até alcança, né, Abraão, né, que essa intercessão dos povos, né, dos patriarcas vai até Abraão, né? Então, se Abraão conheceu Sem, Cão e Jafé, né, então ele teve direta descrição do dilúvio, né, assim como Sem, Cão e Jafé teve direta descrição do Jardim do Éden, né, que permite com que você entenda que a palavra de Deus foi conservada, né, de forma que a gente tem conhecimento do que aconteceu por causa dessas intercessões, dessas vidas que conviveram juntos, né? Hoje é uma coisa bem explorada, hoje nós vemos na internet bastante mapas como esse que eu tinha feito. Na época que eu fiz esse mapa eu não tinha visto, hoje eu saí procurando aí esses mapas de idade, né, e de descendentes, e vi que já tem bastante deles feito, né, mostrando, né, a descendência e a contemporaneidade, ou seja, pessoas que viveram ao mesmo tempo e tiveram um relato da história, tanto do Gênesis quanto do dilúvio. Amém, irmãos? Se alguém quiser comentar alguma coisa, a irmã Gina, o irmão Estênio, né? Eu não... Pode falar. O nome... Pode falar. Alô, irmã Gina? O nome o quê? Cão quer dizer quente, em hebraico. Quente? É. Ah. Não me pergunte por quê. Porque quando eu pedi tradução aqui, apareceu hambúrguer, que é ham, né? Aí eu falei, não, mas eu não vou dar essa para tradução. Pode ser que a palavra hambúrguer tenha a ver com quente. Aí, eu pedi no dicionário aqui, né? E aí eu falei, não, mas espere um pouco, né? Cama é o nome de um homem, de uma pessoa. E como eu não tinha tradução para o nome, apareceu hambúrguer, aí eu falei, bom, eu vou falar que eu não sei o que significa, porque eu não vou falar que é hambúrguer. Mas é por isso que talvez seja hambúrguer, seja quente, né? Porque é uma carne esquentada, né? Pra gente comer. Não sei por quê. Não sei. Mas aqui tá engraçado isso, né? De você colocar uma... Porque quando a gente não sabe uma palavra, a gente coloca aqui no Google Tradutor, do hebraico, né? E aí aparece, às vezes, uma tradução que é mais vamos dizer... Isso mesmo, quente. Tá certo. Por que será que ele tinha o nome de quente, né? O que quer dizer isso? Não foi hambúrguer, foi presunto que apareceu. Tá certo. Não seria por causa da região? Pode ser por causa da região quente, né? Então esse nome aí já pode ser uma adaptação de uma história, né, posterior, né? Mas obrigado, irmã Gina. Eu não sabia que queria dizer quente, porque quando eu coloquei a tradução lá, não era nem hambúrguer, era presunto. Tá certo? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu me admiro, quando eu leio o Velho Testamento, são duas coisas que me chamam a atenção. Como Deus se manifesta tão diretamente para as pessoas. Né? E hoje, a gente, para, vamos dizer assim, receber uma direção de Deus, a gente, às vezes, multiplica os nossos pensamentos, a nossa imaginação, para entender que algo que Deus está falando ou que é a nossa mente que está falando.
Então, às vezes, a gente tem dificuldade, falando, Senhor, será que isso é de Deus? Será que é os meus pensamentos? Quando o Senhor, no Velho Testamento, né, e até mesmo para algumas pessoas, né, alguns apóstolos, né, profetas, isso, os irmãos dizem que o povo isso, exatamente, irmã, o povo da África são os povos descendentes de Cão, sim, porque eu mostrei lá, né, os povos de pele negra, né, são os descendentes de Cão, exatamente. Então, o que admiro é como o Senhor aparecia, como o Senhor se manifestava para as pessoas, e hoje nós não temos essa mesma... Nós temos o Espírito Santo para nos guiar, nos dar a direção, nos constranger, mas tem hora que a gente fala assim, meu Deus, eu quero tomar essa decisão, ou algo está acontecendo na minha vida, como é que acontece isso? A gente fica ainda se debatendo entre o que a gente pensou e no que Deus falou no nosso coração, né? Então eu fico muito admirado, porque essa é uma comunhão de ouvir a voz de Deus e saber esperar, saber o tempo, saber a hora, que eu procuro para a minha vida, porque muitas vezes a gente está querendo fazer as coisas e não sabe a hora nem o momento, né? Eu, pelo menos, eu vou mais ou menos assim, eu vou orando e vou fazendo, à medida que eu vou sentindo paz, né? E à medida que Deus vai encaminhando as coisas, eu vou tomando as decisões. Aí quando acontece de alguma coisa não dar certo, é da gente ficar preso em alguma situação, aí você para, volta, ora novamente, pergunta para o Senhor se continua para frente, se insiste, se muda de direção. E o que eu acho engraçado é que da forma como está descrito na palavra de Deus, a manifestação de Deus para esses homens era muito direta mesmo. E isso me deixa muito assim, questionando, né, o que é que falta em nós para o dia de hoje, para a gente ter essa comunhão tão direta com Deus. Irmão Marcos, a irmã Sandra fez uma pergunta interessante aqui. Ela está perguntando assim, irmão, dizem que o povo da África são os povos descendentes de Cão, isso procede? Sim, é isso mesmo, é verdade. Então, eu mostrei a figura, vocês tinham visto a figura? Vou postar ela de novo. Então, professor Lucas, o que eu estava procurando hoje, estava vendo essa parte, até comentei com a Andréia, que Canaã que originou os chineses. Eu queria saber a origem do povo da China. Aí fui procurar. E estava os chineses e os mongóis. Eu falei, mas então os africanos também entram? Preciso arrumar minha cabeça. O povo chinês tem pele amarela ou vermelha como a dos índios, né? E aí os índios também são descendentes de Sem, né? Então aqui, ó. Aí eu não sei, isso eu não sei dizer. Na próxima aula eu estou montando já essa árvore aqui, né? Esses são os gráficos que eu achei, e eu tenho outros, né? Que vai levar direto aos povos, né? Babilônicos e assim por diante. Mas eu não sei dizer dos chineses, né? Inclusive aqui, ó, parte do continente, né? Do mundo, dos continentes estão os descendentes, né? Certo? Então aqui, ó, tenho essa figura aqui e tem outros gráficos que eu já estou preparando para terça-feira que vem, né? Para a gente poder entender, inclusive, um vídeo do irmão Luiz, que ele fez sobre os descendentes de Abraão, né? Os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Está bem ligado à estátua de Nabucodonosor. Eu estava querendo descobrir os descendentes de Ismael. Então eu peguei faz um tempinho aí que eu estou brigando atrás dessa descendência, onde que eu vou encontrar melhor. Aqueles 12 filhos, né, que foi os filhos de Ismael, que ele teve 12 filhos, né? Por coincidência, 12 tribos também, né?
12 tribos, exatamente como... O pastor Felipe, do canal Curso Bíblico Online, tem um estudo bíblico falando sobre os descendentes de Ismael. É bem interessante o estudo dele. Pois é. Então, eu vi até esse gráfico desse estudo dele, que eu achei, né? Mas eu não consegui baixar, porque eu tinha que fazer uma conta lá no site que ele deixou, mas eu não consegui baixar. Tem aqui é porque tem coisa aqui que eu quero deixar para a aula que vem, porque mais do capítulo da aula que vem. Sobre Nimrod, né, que vem até a Nimrod, vai vir exatamente nessa linhagem aí de Cã, né? Vai aparecer Nimrod. Uma coisa interessante, né, irmão Lucas, é que, como o irmão mesmo falou, é que Sem significa o nome, né? Isso. Isso é muito interessante, porque quando a gente vai ver aqui o que Noé falou para Cã, Sem e Jafé, a gente vê sendo dito, bendito seja o Deus de Sem, né? Uhum. Isso. Aquele que carrega o nome, né? Exato. E nós sabemos que aquele que carrega o nome é o Senhor Jesus, né? Então aqui é uma tipificação apontando para o Senhor Jesus, né? Exatamente. Isso. E fala que Jafé, que Jafé habite nas tendas de Sem. Olha, muito claro aqui a festa dos tabernáculos, né? Interessante isso. Isso, muito interessante. E fala que Cã vai ser servo dos servos dos seus irmãos, olha só. Aí a gente vê aqui um quadro que mostra claramente como será no milênio, né? A gente consegue enxergar o povo entrando nas tendas de Sem, ou seja, o povo entrando no milênio, né? A igreja, entrando através de Cristo, através das tendas de Sem, Jafé, que tipifica aí o povo, a igreja, e Cã, servo dos servos, tipificando aqueles que vão entrar no milênio, mas eles vão entrar no milênio como servos, né? Como aqueles que vão ser regidos, né, por Cristo e a igreja. Os irmãos conseguem enxergar isso daqui? Muito lindo, né, isso? Eu consigo. Consegui, sim. Pode falar, irmão. Era isso, eu achei muito interessante. Eu achei muito lindo isso que o irmão Lucas trouxe, trazendo aí a tradução desses nomes, e principalmente aí com a irmã Gina, porque, gente, que lindo, o nome Sem, ele significa o nome, e nós sabemos que a palavra de Deus, que aquele que carrega o nome de Deus é Jesus. Olha que lindo, né? Isso aqui é uma profecia para o tempo do fim. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus, que o Senhor nosso Deus, o Eterno Pai, ele conta o fim desde o princípio. O Senhor já estava narrando aqui o fim da história nessas bênçãos que Noé deu aos seus filhos, né? Exatamente. Que coisa tremenda. Coisa que eu acho interessante. Pode falar. É que referente a quando houve a queda, o pecado de Adão e Eva, até então, antes disso, os animais obedeciam, Adão era soberano nos animais. E isso, depois da queda, a gente não vê escrito isso na Bíblia. Aí chega com Noé, mostra que aquilo que aconteceu com Adão, a obediência dos animais, para chegar até a arca, ao entendimento mostra que Noé é soberano também, como Adão era, dos animais. E mostra que há um entendimento, porque a palavra fala que vieram 7 casais, se não estou enganado agora, para a arca, é isso? Exatamente. Isso. Então isso mostra também que
No caso das aves, né? Dos animais puros, né? Das aves. Nossa, os casais de aves, né? Aí, Era isso só dos mostra puros. também Era 7 casais dos puros. Exato. Pode continuar aí, irmão, seu raciocínio. que nos remete também à época milenar, porque, na verdade, aqui fala que Noé e os animais e sua família, eles estavam na arca, mas até então não fala nada sobre carne ali. E no ano milenar, né, o que vai acontecer, também fala que nós não iremos nos alimentar. Claro, o glorificado não vai se alimentar mesmo, né? Mas eu digo que aqueles que estarão aqui na terra sendo regidos não vão se alimentar por carne, sim também por ervas, como nos remete à época adâmica, né? Exatamente. É um retorno, né, irmão? Porque, assim, se o leão pastará, comerá palha como o boi, e o leão é um dos animais mais carnívoros que a gente conhece, então significa que também os homens vão voltar ao mesmo estado antes da época do Éden, né? Quando Deus deu as sementes e os frutos para o alimento. Então, como eu escrevi naquele texto lá, que eu coloquei o segredo da serpente, né? O que acontece no segredo da serpente? Todo mal e todo pecado, né? Ele está sempre escondido em uma situação, né? Então, até na nossa a mudança do nosso comportamento, de precisar comer carne, né? É uma coisa que já foi, como é que se diz? Decorrente, né? De um pecado, de uma situação de queda, né? E na restauração a gente vê isso, que o Senhor vai nos retornar ao estado inicial, e até a própria humanidade vai ser retornada a esse estado inicial, né? Quando essa situação de comer carne não existia, né? Então é isso que eu vejo, que toda essa situação que a gente vive hoje, que a gente vai tendo como normal, né? Se você falar para uma pessoa, mas é certo comer carne, Sim, hoje porque o nosso DNA foi alterado, a nossa condição humana foi alterada, mas vai voltar a ser uma coisa, vamos dizer assim, mudada, né? Vai ser mudado para a situação que era no princípio. Tem que falam que comer carne, tem veganos que falam que comer carne é pecado. Eles se baseiam nessa parte da Bíblia, né? Mas no estado que nós estamos hoje, irmão, não pode ser considerado assim um pecado, porque já é da natureza caída, né? Já é uma coisa que Deus permitiu por causa desse versículo que eu li aqui, né? O próprio Senhor deu autorização, né? No capítulo... É bíblico, né? Acho que ele só fala para não comer com sangue. E até mesmo tem aquela passagem da palavra que fala que o povo pediu carne a Deus e Deus deu, né? E o povo, a palavra de Deus até fala que o povo comeu tanta carne a ponto de sair pelos narizes. Pois é. Mas ali, porque também ali essa... ali foi porque também o povo provocou, né, Deus? O povo ficava... Deus estava dando maná que tipificava Cristo e o povo querendo carne. Que tipificava a natureza, né? Carne. A carne querendo carne, né? Cuidadoso. E ainda o povo achava que Deus ia deixar eles com fome, né? Por isso que é interessante, eu vou dar um atento aqui, por isso que é interessante ali, nós estudamos aulas anteriores sobre os animais, até entrou uma tese do professor aí, sobre que eles falavam. É isso, né? Isso. No livro dos Jubileus fala que os animais falavam e eles foram emudecidos depois da queda. Essa hipótese se torna uma das teses o quê? Por exemplo, aqui, referente a que os animais vieram até a arca, e também nos remete ao ano milenar, que o professor falou sobre um versículo, que os leões, né, tal. Eu entendo o seguinte, que na verdade não é que os animais serão
não poderão ser o que é hoje. Mas, na verdade, eles irão voltar o que eram na época da criação. Então, Exatamente. Ah, que maravilhoso. mostra que Exatamente. realmente Porque, irmão, a violência de devorar um outro animal é o resultado de um pecado, né, da queda. Porque comer é uma violência. Porque, veja só, a gente vai no açougue, compra 1 quilo de carne e a gente se acha a coisa mais pura do mundo, né? Sabendo que a gente quando a gente vê um jacaré, um crocodilo devorando uma ave, devorando uma coisa, a gente se assusta, né, nesse mundo animal que a gente assiste esses programas de televisão. Poder alimentar, né? Aí a gente fala assim, meu Deus, que coisa horrível, ele vai matar, e o cara tá filmando ali, naquela hora que ele tá filmando, né? E aí ele fala assim, por que ele não vai salvar o bichinho? Às vezes eu tô assistindo aqueles programas, eu falo, por que ele não vai salvar o bichinho? Ele vai filmar aquela coisa horrível, né? Mas de fato é horrível, irmão, porque o Senhor não tinha dado essa prerrogativa para eles no começo, né? E agora vai voltar, no milênio vai voltar o que era no princípio, como o irmão Leandro acabou de falar. Volta ao estado original, poder brincar com o leão. Vai poder brincar com o leão, exatamente. Justamente o que o irmão Lucas vem dizendo, né? Que vai voltar ao estado original, né? Lá que Brincar com o leão, pegar em cobra peçonhenta, ela não picar a gente.